Boa noite de novo. Dentro do período chamado Oitava de Natal, esses dias ou essa semana que segue-se após a festa do Natal do Senhor, celebramos, dentre tantos santos e pessoas, a Sagrada Família. Um convite que a Igreja faz para olharmos para aquela família que nos é apresentada no presépio: José, Maria e o pequeno Jesus. Mas é também um convite a olhar para nossas famílias e reconhecer que aquela Sagrada Família nada mais é do que a imagem do que deve ser a família de cada um de nós. Mas primeiro devemos voltar o nosso olhar para aquilo que a Igreja ensina sobre o que é família. Hoje em dia se chama de família qualquer aglomerado. Se fala, e tem o povo que fala das brigas entre família tradicional e as chamadas famílias modernas, e aí fala de tipos de família, configurações de família, e sei lá mais o que de família, e tem coisas que me assustam. Dias atrás via lá um desenho que era um monte de tipos de família, umas relações meio estranhas, e por fim tinha um lá que era uma pessoa com um cachorro, e dizia: isso aqui é família. Queridos, é de assustar. Quando começamos a tratar qualquer aglomerado ou qualquer união de pessoas como família, e esquecemos o que é que a nossa igreja ensina com relação àquilo que é família. É bonito quando a gente olha lá no catecismo da igreja, deveria todo católico conhecer esse livro, quando diz lá no catecismo da família, falando do que é família, o catecismo indica família, aliás, diz lá, quando Deus criou o homem e a mulher, Deus instituiu a família. A família não é uma coisa que a sociedade criou, como alguns dizem. É a configuração da sociedade, do momento. Não. A nossa igreja ensina que a família é uma instituição criada por Deus. Deus, que ao criar homem e mulher, dá agora a eles uma ordem. E a gente lê lá dizendo que o homem deixará seu pai e sua mãe, unirá a sua esposa e serão uma só carne. E dessa união surgem os filhos, fruto do amor do casal. Isso é família. Homem e mulher que livremente se unem um ao outro e que agora estão abertos à geração de uma nova vida. Estão também abertos a viver dentro daquela união o desejo e a vontade de Deus. Queridos, isso é a família. E nós, cristãos, católicos, devemos lembrar sempre disso. Reconhecemos talvez as outras uniões. E se a sociedade aprova esta ou aquela união, a sociedade tem o direito de aprovar o que quiser. O direito civil está aí para isso. Agora nós, enquanto católicos, que temos como valores o Evangelho, não podemos esquecer. Família para nós é aquilo que foi querido por Deus. O homem que deixa seu pai e sua mãe, se une a sua mulher, sendo uma só carne, e agora constituindo família. Um espaço onde se aprende a viver a responsabilidade um pelo outro. O homem é chamado a ser responsável pela sua esposa e pelos seus filhos. A mulher é chamada a ser responsável pelo seu esposo e pelos seus filhos. Os filhos são chamados a ser responsáveis pelos seus pais. E a primeira leitura que ouvimos diz isso de modo belíssimo: não despreze teus pais na velhice, cuida deles. Queridos, isso é a família cristã. Aprendemos a ser responsáveis um pelo outro. Aprendemos quais são os nossos deveres um para com o outro. Quais são os nossos direitos diante um do outro. Tudo isso se aprende em família. Mas em família também se aprende o amor. Em família também se aprende o perdão. Em família também se aprende a tratar com dignidade o próximo. Se aprende a partilhar. Em família se aprende a enfrentar juntos os conflitos e superar os conflitos. E queridos, quantos conflitos hoje em dia no mundo seriam vencidos se nós não tivéssemos tirado o Evangelho de nossos lares? Quantas famílias terminam porque tiraram o Evangelho de dentro de casa? Tiraram o terço, tiraram a Virgem Maria, tiraram São José, jogaram Jesus para fora e por isso uma falência. É um convite
Celebrar a Sagrada Família é o convite de colocarmos de novo Deus dentro de nossas casas e olhar para o plano de Deus para os nossos lares. Somos todos nós chamados a ter também Sagrada Família. Depois, se olharmos para a história da Bíblia, não todo o Antigo Testamento, é a história de aliança de Deus com uma família. O povo de Israel, lá no início, era só a família de Abraão. Todo o Antigo Testamento é Deus cuidando de uma família. E quando chega no Evangelho, quando chega no Novo Testamento, quando nasce nosso Senhor Jesus Cristo, nosso Senhor, Ele alarga a família. Ele diz: a família hoje pode ser mais do que laços de sangue. Mas Jesus diz qual é a condição: todo aquele que ouve as palavras do meu Pai e as vive e as coloca em prática, este se torna minha mãe, meu irmão e minha irmã. Jesus está dizendo que agora formamos uma família porque vivemos segundo o seu Evangelho, porque vivemos segundo o mesmo Espírito, o Espírito Santo que nos conduz. E podemos dizer que temos um só corpo e um só sangue, o corpo e o sangue de Cristo que nos une e nos torna agora participantes da grande família de Deus. Queridos, olha que importante, além de sermos família no sentido pequeno, somos agora família no sentido de igreja, uma família um pouco maior, mas que, continuo dizendo, promove o próximo. Essa união que vivemos dentro da nossa comunidade deve agora promover a integridade da pessoa. Somos responsáveis um pelo outro. Cada membro da comunidade é membro da minha família e eu devo me ver responsável por ele. Devo reconhecer os meus direitos e os meus deveres para com o próximo. Devo estar disposto a amar, a perdoar, a caminhar junto com aqueles que fazem parte dessa comunidade. As leituras também continuam nos ensinando. Na segunda leitura, São Paulo fala do relacionamento entre homem e mulher, mas também com relação aos filhos. E queridos, São Paulo chama atenção para aquilo que hoje em dia se esquece, da vocação à família. É Deus que chama homem e mulher a ser família. É Deus que chama cada um de nós a vivermos em comunhão. Diz São Paulo: homens, sejam atentos às vossas esposas. Amem vossas esposas, assim como Cristo amou a igreja e se entregou por ela. Cristo é sempre atento às necessidades da igreja. Ele presta atenção à necessidade de cada um de seus filhos, a cada membro da sua igreja. E está dizendo que o marido tem que ser atento. Peço perdão para as mulheres. Sei que nós homens somos um tanto lentos e tapados para algumas coisas. Mas homens, aprendam. Aprendam a olhar para a necessidade de suas esposas. Aprendam a escutá-las. A perceber que nem sempre ela está fazendo manha ou frescura, mas realmente ela está carente. E ela precisa da atenção do marido. Aprendam isso. Aprenda que o seu filho é seu filho todas as horas, independente da desgraça que ele fez. Porque alguns homens são assim, não? Quando o filho está dando certo, meu filho, o filho aprontou, teu filho está aprontando lá. Não, é teu filho o tempo todo. Se está dando certo, é teu filho. Se está dando errado, é teu filho também. Por isso sejam firmes. Ensinem com firmeza aos seus filhos o caminho de Deus. Ensinem a eles a serem homens também dignos, honestos, respeitosos. É isso que São Paulo está dizendo. Homens, aquilo que Cristo nos ensina, o pai de família tem que ensinar também. E com a mesma dedicação que Cristo amou sua igreja e derramou seu sangue por ela, os homens devem amar suas famílias e derramar seu sangue por elas. Não só derramar no sentido genérico, às vezes, de dar o sangue no trabalho, algo do tipo, mas também dar o sangue de derramar a própria vida para defender a família. São José mostra isso. A leitura fala que Deus ia avisando José em sonho, e tudo aquilo que Deus pedia para o bem da Sagrada Família, José fazia de prontidão. José escutava o que Deus desejava para sua família e fazia de modo imediato. Homens, aprendam a escutar o que Deus pede para a família de vocês e façam, sem medo, sem receio. Entreguem suas famílias a Deus, dobrem os joelhos e peçam a Deus para suas famílias. Depois fala também das mulheres. Fala ali, mulheres, sejam solícitas aos seus maridos. Em outro texto, São Paulo vai dizer, mulheres, sejam submissas.
Padre, esse texto tem que ser tirado da Bíblia. Onde já se viu no mundo de hoje falar para uma mulher ser submissa? Quanta gente eu já ouvi falando essa asneira. É sinal que não entendeu nada. Hoje em dia se fala do poder da mulher, se fala do lugar da mulher na sociedade, se fala do espaço da mulher na sociedade, se fala da função da mulher na sociedade, se fala, eu tenho um pavor com essa palavra, Jesus amado, se fala do empoderamento da mulher. Mas queridos, por que não se fala da vocação da mulher, que é muito maior do que isso tudo? E modelo para nós é a Virgem Maria. Ela mostra qual é a vocação da mulher. Olha para as mulheres que são apresentadas na Sagrada Escritura, elas mostram qual é a vocação da mulher. Não é simplesmente fazer serviços domésticos e dar à luz, não é só isso. A mulher é chamada a ser, dizia nosso Papa de um modo muito bonito, a mulher é chamada a ser o coração dentro de casa, a ser o amor dentro de casa, a ser aquele ponto onde todos os conflitos terminam, porque a mulher sempre é mais terna que o homem, é mais doce, é mais atenta. A mulher, ela consegue perceber as sutilezas do dia a dia e encontrar saídas às vezes mais criativas e mais dóceis do que o homem. O homem às vezes é bruto, resolve as coisas na pancada. Agora a mulher, ela sabe ser doce. Queridos, essa é a vocação da mulher. Essa é a imagem, o reflexo do amor no mundo. Não é só fazer coisas dentro de casa. São Paulo está dizendo, é hora de a gente parar e olhar para a vocação da mulher, que se fala de tantas coisas da mulher, mas não se diz da vocação ao qual Deus preparou para ela. Depois, a vocação a ser mãe, que é bela do que isso. Uma vez uma mulher falou, padre, não concordo, por que só mulher tem que dar à luz? Foi porque só mulher tem útero. Coisa óbvia. Se eu tivesse útero, eu daria à luz com muita tranquilidade. Tranquilidade não porque eu sei que tem as dores do parto, mas é uma coisa que eu faria. Mas eu não tenho útero, vou brigar com a natureza que me fez assim agora? Queridos, cuidado. Em nome de algumas ideologias, nós queremos jogar fora aquilo que é de mais próprio e perfeito que foi feito, que é a nossa vida. Do jeitinho que Deus constituiu, com a vocação própria de cada um. Homem e mulher têm uma vocação muito específica no plano de Deus, e quando os dois se juntam para constituir família, se torna algo belíssimo. Por fim, fala dos filhos. Filhos, sejam atentos, vossos pais. Presta atenção no que seu pai e sua mãe estão dizendo. Presta atenção na necessidade que seu pai e sua mãe têm. Filhos, não desprezem teus pais na velhice, cuida deles. Se o povo católico escutasse essas coisas, não precisaria se criar muitos asilos que hoje existem. Não se precisaria ter uma função chamada cuidador, porque os filhos cuidariam dos pais. E queridos, como é triste aquele homem e mulher que batalhou e trabalhou a vida inteira para cuidar dos seus, chegar na hora da morte, morrer com um estranho do lado dele. Como é triste isso. E quantos morrem assim hoje? Porque os filhos não querem saber. Meu pai e minha mãe dão trabalho demais, está na idade avançada. Cuida, aprende com eles, dá atenção, tenha paciência. Família é lugar também para ensinar a gente a ter paciência. Se eu tenho paciência com os da minha casa, eu tenho paciência com todo mundo. Se eu aprendo a amar e respeitar os da minha casa, eu amo e respeito todo mundo. Se eu aprendo a dentro de casa superar os conflitos, eu supero todos os conflitos que a vida me apresente. Mas se eu não aprendo isso dentro de casa, eu falho. E não adianta eu ser uma ótima pessoa lá fora, para os amigos, no emprego, na sociedade, se eu não sei ser um bom filho dentro de casa. Queridos, e quantas vezes somos ótimos para o de fora, mas somos extremamente difíceis para os dentro de casa. Não sabemos ser filhos. E por fim, não se fala, mas devemos lembrar do relacionamento entre irmãos. Como é bom ver a família unida, quando os irmãos podem sentar juntos e conversar. Hoje em dia eu fico pensando, falo, gente, quando foi que a gente esqueceu como que se perdoa irmão? E eu estou falando de irmão de sangue, que saiu da mesma barriga. Tem gente que fala, ei padre, faz tanto tempo que eu estou brigado com meu irmão, com a minha irmã, não quero nem olhar para aquele que infeliz. Sem vergonha, e lasca um monte de xingamento. Aí eu fiquei pensando, falei, gente, mas
Quando que a gente aprendeu a ter ódio do irmão? Porque eu lembro que lá em casa, somos em 3, escadinha. Às vezes emendava os 3 numa briga que nem sabia por quê. Era um puxando o cabelo do outro, outro cutucando, arranhando, empurrando, dando tapa. Criança é criança, em qualquer lugar. Até padre, quando é criança, faz tripulia. Não fazia muito, mas de vez em quando. Aí a mãe chegava, pegava os 3, senta aqui os 3 quietos. E colocava os 3 sentadinhos, um do lado do outro. Mas mãe, foi quieto. Mas mãe, não foi quieto. Mas mãe, foi quieto. E a gente ficava quieto. E ficando calados, um do lado do outro, a gente percebia que a culpa era dos 3. Minha mãe não precisava gritar, não precisava bater, não precisava espernear com a gente, simplesmente quietos os 3 aí. E a gente percebia que a culpa era dos 3. E por isso você aprendeu a viver bem, queridos. Mas por que quando a gente é criança, a gente sabia fazer as pazes com os nossos irmãos, e agora que somos grandes não sabemos? Se meu irmão chegar, eu vou embora. Mãe, não quero nem olhar para a cara daquele dali. Se ele for lá na casa do pai, eu não vou lá. Queridos, é hora de aprendermos também, lembrarmos como é bom perdoar os irmãos, viver juntos com eles. Porque uma coisa que muito me inquieta, e eu sempre penso nisso, é que agora que eu tenho meu pai e minha mãe, eles nos unem. Natal e Ano Novo, Dia dos Pais, Dia das Mães, a gente vai para a casa dos pais e se reúne todo mundo. E quando não tiver mais meus pais, quem é que vai nos reunir? Vamos ficar a folha perdida pelo mundo, que o vento toca para qualquer lugar? Não. Se nós aprendemos a viver bem unidos agora, viveremos bem unidos a vida toda. Se aprendemos lá quando era criança a perdoar um ao outro, vamos aprender e vamos viver isso o resto da vida. Por fim, uma história. Diz que um professor foi dar uma palestra uma vez, e fato verdadeiro esse, ele conta, que ele deu uma palestra. No final da palestra veio um aluno, aliás, alguém conversar com ele dizendo: professor, bela palestra, gostei muito, o senhor lembra de mim? O senhor me deu aula na faculdade tantos anos atrás. Ah, é, rapaz? Sim, que você fez? Fui para os Estados Unidos, Harvard, estudei lá, fiz doutorado em economia, sou doutor nesse negócio. Ah, é? Que bom. O que você está fazendo? Está trabalhando onde? Ah, professor, aí vem a minha grande frustração. Fui eu lá, me cansei, fiz doutorado, um dos melhores alunos, sou doutor hoje. Eu voltei aqui para o Brasil, e meu pai, aquele velho chucro, que mal fez o ensino fundamental, não quer deixar eu administrar as empresas da família. Onde já se viu uma coisa dessa? Aquele homem tapado, que vive lá no passado, que quando vai digitar alguma coisa fica digitando assim, nem para digitar mais rápido, mas fica lá caçando milho. Onde já se viu, não quer deixar eu administrar os bens da família. E o rapaz lá revoltado. E o professor foi escutando, falou: rapaz, uma coisa, quantos anos você tem? E o rapaz diz: tenho 30. Ótimo. Quando seu pai tinha 30 anos, o que seu pai já tinha construído na vida? O que seu pai já tinha conquistado? Não é porque fez só o ensino fundamental, chucro do jeito que você está falando que ele é, esse homem todo aí, com 30 anos, o que ele tinha? O rapaz coçou a cabeça. Com 30 anos meu pai já era casado, já tinha eu e meus irmãos, já tinha a empresa dele, e tinha pelo menos uns 500 funcionários trabalhando para ele. Nossa, com 30 anos, muita coisa. E você, rapaz, com 30 anos, o que você tem? O doutorado? Tá, mas emprego? Não trabalho, foi meu pai que pagou. O professor olhou para aquele rapaz e falou: rapaz, com 30 anos teu pai era um homem formado, maduro, honesto, dedicado à família, dedicado ao emprego, um bom patrão. Não teve muito estudo, mas tinha valores. Você com 30 anos tem um doutorado, mas não tem nem uma banca de jornal para tomar conta. Rapaz, dizia o professor,
Ou você pode herdar duas coisas do seu pai. Ou você herda dele a empresa, e que você pode levar ela à falência a qualquer hora, porque empresas são criadas e vão à falência de uma hora para outra, então você pode levar ela à falência por qualquer coisa. Ou você aprende com seus pais e herda do seu pai os valores que ele tem, e se torna um homem honrado, um homem honesto, dedicado, que luta para conseguir o que quer. O rapaz abaixou a cabeça e seguiu o caminho dele. Queridos, é uma história para mostrar para nós que a maior herança que nós recebemos de nossos pais são os valores que nos transmitiram: a fé, responsabilidade, compromisso, honestidade. Mas é um alerta também para vocês que são os pais. Os maiores bens que vocês transmitem aos filhos de vocês não são bens materiais, mas são aquilo que vocês ensinam com o testemunho de vocês. Ou vocês são bons exemplos, bons testemunhos para os seus filhos, ou eles correm o risco de se perder lá na frente. Queridos, tem muito pai e muita mãe lutando para dar bens materiais, esquece de dar o essencial: amor, compreensão, perdão. Peçamos a Deus essa graça, que olhando para a Sagrada Família, saibamos dar à família que temos aquilo que é essencial, que é a graça que Deus nos concede todos os dias. Assim seja. Amém.